A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Essa foi uma definição sobre fé que eu aprendi ainda enquanto jovem e que me acompanha por muito tempo. Na realidade, esse é o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, numa versão da Bíblia um pouco mais antiga, corrigida e fiel. A revista atualizada já traz num termo um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais fácil de entender, e é aí disso que trata o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Até aqui, o autor aos Hebreus tem trazido aos seus leitores várias informações importantes, várias comparações importantes, vem lembrando ou mostrando que o sacrifício de Cristo foi definitivo, que a aliança feita por Cristo é uma aliança definitiva e superior à antiga, que Cristo é o nosso mediador, é sacerdote, também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além de tudo, ele também é rei, sentou-se à destra de Deus, ou seja, ele tem mostrado que toda a nova aliança se reveste de um nível maior, de uma autoridade maior e de um caráter definitivo, coisa que a antiga aliança não tinha. No capítulo anterior ainda, lançou-se uma dúvida a respeito de a antiga aliança e a nova aliança. Porém, a antiga aliança ela começou com Moisés. Aliás, quando Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei e a lei em si. E antes de Moisés, as pessoas não se salvaram? Deus não salvou ninguém? Não, peraí, isso aí não é coerente de ser dito, porque a história de Jó passa muito tempo antes. E com certeza Deus aprovou Jó, né? O capítulo 1 de Jó já começa assim, Deus falando, né? Deus elogiando Jó, porque não tinha ninguém tão reto quanto Jó na face da terra. Então, veja que o autor aos Hebreus trouxe situações a respeito da nova aliança, como ela é, né? E ainda no último capítulo refletimos sobre efeitos da salvação, a marca de Cristo em nossas vidas, que produz um comportamento, um jeito, uma transformação do nosso coração, e não as boas obras que artificialmente aparecem isso. A questão dos rituais, né? Fazer as coisas por ritual ou fazer de coração. Tudo bem, temos efeitos visíveis, mas esses efeitos visíveis não são para serem produzidos de forma artificial, né? E aí a questão que é levantada então é essa: e quem estava antes de Moisés, antes do Messias, como eles foram salvos, como eles receberam a aprovação de Deus? E é isso que fala o capítulo 11 de Hebreus. É um capítulo comprido, com 40 versículos, mas vamos ler assim porque é importante. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Opa, ele já está dando uma palhinha aqui. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardeador dos que o buscam.
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e imutável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoa a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés, 23, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado de seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse dos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até
de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse é o capítulo 11 do livro de Hebreus, e nós estamos agora começando a lição de número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa edição de número 83 tem por tema a centralidade de Cristo, fala do livro de Hebreus e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nessa edição de número 11, o título é A Certeza das Coisas que se Esperam, e o nosso texto básico, ele fala de Hebreus 11, de 1 a 6, mas a gente leu o texto todo, o capítulo todo de Hebreus 11. Então vamos lá. Nosso primeiro tópico já começa falando sobre esta definição: certeza do que se espera e convicção do que não se vê, né? Somente por meio da fé podemos agradar a Deus. É isso que fica claro e patente em todo o capítulo 11 de Hebreus. Se por um lado ele usa a fé para falar dos antigos antes de Moisés e como eles obtiveram bom testemunho, quando ele passa por Moisés e vem para Juízes e um pouco mais para frente, ele já está falando que esses também obtiveram bom testemunho de Deus pela fé, né? E o que é fé? A definição de fé, como eu falei, é essa: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Parece um pouco ilógico? Talvez. Certeza das coisas que se esperam. Bom, certeza das coisas que se esperam talvez não seja tão ilógico. Sempre que a gente espera alguma coisa, a gente tem uma certeza, mas é uma certa certeza. Essa semana eu tive que pegar os voos e tinha hora marcada e eu tinha uma certeza de que o voo estaria naquela hora, exceto porque os 2 voos atrasaram. Ou seja, era uma certeza não tão certa assim, né? Eu esperava, era mais uma expectativa do que uma certeza. A certeza é quando a gente espera uma coisa que vai acontecer. Não necessariamente que eu vou ver acontecer, mas a gente espera. Eu não sei se eu vou ver acontecer, né? Então, a definição de fé nesse primeiro ponto é isso: é esperar algo que eu estou esperando, que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer, certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou esperando algo e ela vai acontecer. E a convicção de fatos que não se veem. Então eu tenho certeza de coisas que eu não consigo ver, né? Como é que eu posso ter certeza de uma coisa que eu não consigo ver? E talvez o primeiro argumento que ele começa, que o autor aos Hebreus começa falando, pois pela fé os antigos obtiveram, terceiro versículo 10, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu não vi o universo sendo formado porque eu não estava lá, mas nós temos certeza que foi Deus que fez isso. Como? Pela fé. Então, existem coisas que o homem não vai conseguir explicar. Existem coisas para as quais nós não temos meios de atingir uma explicação científica totalmente detalhada, baseada em toda a nossa ciência. E a gente vai ter que aguardar e guardar para perguntar a Deus. Mas isso é fé. Fé é uma certeza de alguma coisa que eu não estou vendo, é a certeza de coisas que vão acontecer, porque Deus prometeu que isso iria acontecer. Ok? Aí, a partir dessa definição de fé, o autor começa a mostrar como as pessoas do Antigo Testamento, antes de Moisés, antes do que fosse
estabelecida a lei mosaica, antes que Moisés recebesse as tábuas da lei, foram aprovadas por Deus, né? Porque é muito comum, e eu tinha essa divisão quando eu era até adolescente, jovenzinho, que tinha o tempo da lei e o tempo da graça. No tempo da graça, pela graça sois salvos, antes tinha que cumprir a lei, ponto. Só peraí, a lei não existiu sempre, a lei existiu a partir de Moisés e de Moisés para trás. Como as pessoas eram salvas? A gente sabe que algumas têm testemunho na Bíblia escrito de que foram salvos. Eu citei Jó, mas o próprio Jesus contou uma parábola do rico e Lázaro, e ele fala no seio de Abraão, dando a entender ou afirmando que Abraão foi salvo, foi justificado, alcançou o favor de Deus, né? Como? Como é que foi isso? Como é que foi o meio pelo qual ele chegou? Aliás, esse é um problema e um defeito do ser humano. Tem que ter um jeito, tem que ter um meio de explicar. Acabei de falar disso, né? Que a gente precisa ter fé. Mas a gente quer saber como Abraão foi salvo, como Noé foi salvo, como Enoque foi salvo, porque essas pessoas não tinham a lei, né? Não tinham a lei mosaica. Mas veja, o que é mais importante, não só na lei ou na graça, é a fé, porque eu só vou alcançar o favor de Deus pela fé, tá certo? Não é que a graça não seja suficiente, não é isso. É que, tudo bem, Deus mandou seu filho para morrer por nós, mas eu preciso ter fé, né? A Bíblia diz que temos que acreditar no sacrifício de Cristo. É acreditar no sacrifício de Cristo, é acreditar em Cristo como o único suficiente Salvador, é fé, ok? Então, toda a vida, desde a antiguidade, antes da lei mosaica, no tempo da lei mosaica e agora no tempo da graça, precisamos ter fé, ok? E aí como eu disse, esse capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. É como se você estivesse entrando assim num longo corredor com vários bustos de várias pessoas. Não sei se você já viu essa cena em algum lugar, e esse aqui foi fulano de tal. Às vezes tem museu de cera, né? Que tem as personalidades ali esculpidas em cera, e aí a estátua da pessoa, quem ela fez, quem ela era e o que ela fez, ok? E aqui é conhecido então desse jeito, porque a gente vai adentrando o capítulo e vendo estas coisas. A única motivação que impulsionava os feitos heróicos, a única motivação que impulsionava os feitos heróicos e as fortes convicções diante da oposição era a fé. A única coisa que fazia com que estas pessoas, perante todos os seus sacrifícios e problemas, continuassem a caminhar, continuassem a caminhada com Deus, era a fé. Era a convicção de que aquilo que Deus havia falado se cumpriria, ok? Foi pela fé e não por obras que os antigos obtiveram bom testemunho. Veja que essa discussão de fé e obras é uma discussão que sempre vai existir, tá certo? Porque mesmo a salvação sendo de graça ou pela graça, o ser humano tem esse sentimento de achar que tem que fazer alguma coisa, né? E não tem, e não há o que fazer, mas precisamos ter fé, ok? Bom, desse modo, a confissão de fé inicia com a confiança total num Deus que não se pode ver. Veja, lembra, o primeiro mandamento, o que Deus mais condena é a idolatria. E o nosso Deus não é um Deus em que eu possa esculpir para ver como ele é. É um Deus que não se vê, né? E eu preciso ter fé para ver um Deus que eu não... para adorar a um Deus que eu não vejo, né? Mas ele fala conosco, ele interage conosco, ele nos mostra as coisas. Ok? Entendemos que todo o universo, pela fé, porém entendemos que todo o universo foi criado e estabelecido por ele a partir
do nada, né? E ele deu o seu testemunho, deu o testemunho do seu ser em nossos corações. Provar lógica e fisicamente a existência de Deus você não vai conseguir. Mas se você orar e pedir que ele fale ao seu coração, que ele esteja com você, que ele resolva uma situação, você vai experimentar a presença dele, vai experimentar relacionamento com ele, ok? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Está lá no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé em Deus, como é que você vai se aproximar de Deus? Como é que você vai falar com alguém que você acha que não existe? É loucura, não é isso? Nós falamos com Deus porque temos fé e acreditamos que Ele existe, ok? Bom, essa definição é um pontapé inicial para várias outras coisas que são aqui descritas, tá certo? E ele vem falar que os antigos, por meio da fé, alcançaram a justificação, né? Alcançaram várias coisas, eles venceram vários obstáculos. E ele começa a elencar uma série de personagens. E o primeiro que ele começa é Abel. Abel, filho de Adão e Eva, morto por seu irmão Caim. Ele relembra a história daquele que ofereceu as primícias, as melhores coisas, os melhores frutos. E ele agradou a Deus. Lá em Gênesis, diz que o sacrifício de Abel agradou a Deus, o de Caim não, né? E começou de lá. E são histórias que não são relacionadas umas com as outras, né? Não são relacionadas, mas todas elas mostram pessoas buscando agradar a Deus. Eles não alcançaram a promessa de Deus por conta da quantidade de ritos e cerimônias, mas sim porque depositaram a fé no Senhor. É importante a gente parar um pouquinho e lembrar que o autor aos Hebreus, e eu preciso repetir isso em todas as lições, porque é importante a gente ter em mente, é lembrar que o autor aos Hebreus está falando para um povo crente, só que com a cultura hebraica, querendo entender, ou alguns tentando ensinar, que era necessário cumprir a Torá para que Deus se agradasse desses cristãos hebraicos. E o que o autor aos Hebreus está dizendo que não, que a cultura hebraica, que os ritos e as cerimônias ficaram para trás. Pode até fazer, mas elas não vão fazer você alcançar o favor de Deus. Da mesma fé, hoje nós não fazemos nada que vá conseguir alcançar o favor de Deus, ok? O capítulo 11 diz respeito ao verdadeiro êxito por meio da fé, ou seja, como é que eu consigo ser exitoso, como é que eu consigo vencer. E quando a gente fala de vencer, a gente vai ouvir no nosso dia a dia pessoas dizendo que você tem que ter fé para comprar a casa, o carro, isso, aquilo. Tá, são coisas do dia a dia e Deus até nos ajuda e nos dá à medida que nós temos fé nele, mas a fé aqui é uma outra situação, né? São pessoas que passaram por dificuldades, não por falta de coisas ou por não ser rico, mas pessoas que passaram dificuldades porque colocaram Deus em primeiro lugar, ok? Aí ele fala, por exemplo, ao mencionar a vida e a história de Abraão, ele considera a fé de Abraão ao receber o chamado de Deus e deixar para trás a terra da sua parentela, a sua estabilidade social, sua estabilidade financeira. E Abraão saiu de sua terra onde seus pais eram riquíssimos, trouxe alguma coisa de bens, mas ele viveu em deserto em deserto, vivendo em cidades estrangeiras, até o ponto no momento que Deus pede o seu próprio filho, e ele
Depois, esse filho que veio com idade extremamente avançada, Sara já tinha 100 anos de idade, né? E era estéril. E Isaac nasce e ele vai para sacrificar porque Deus pediu, né? Ele tinha certeza que era o filho da promessa e tinha certeza que Deus faria algo, ok? E aí ele fala de Noé, volta um pouco atrás, fala de Noé. Noé construiu uma arca. É muito bonito a gente ouvir que Noé construiu uma arca e veio o dilúvio. Só que o tempo que Noé demorou para construir essa arca provavelmente foram 70 anos. Foi uma vida, foi uma vida. E aí no final dessa vida, no final desses 70 anos, veio um dilúvio. Olha só que coisa, né, maravilhosa. Eu ia falar estranha, mas é maravilhosa, porque ele entendeu de Deus que viria algo e ele fez o que Deus mandou fazer. Noé viveu antes de Abraão e Moisés e outros. E aí vem todos esses exemplos de vidas de fé. Não são vidas de fé que conseguiram casa luxuosa, carro, iate, ou bom trabalho, ou um sucesso no padrão desse mundo. Eles conseguiram um sucesso porque eles alcançaram um objetivo maior, que é algo celestial. Veja, muitas vezes a gente fala que deseja viver pela fé, mas quando a gente pede fé, pede para Deus aumentar a nossa fé, Ele manda dificuldades e problemas. Porque você só cria musculatura se você pegar peso, não é isso? Você só aprende a correr uma maratona se você insistentemente se exercitar correndo. Tem que exercitar os músculos para que você fique mais musculoso. E para que você fique com uma fé mais forte, você precisa exercitar a sua fé, e para exercitar a sua fé virão problemas, né? E aí a gente fala que quer crescer na fé, quer que Deus aumente a sua fé, quer que viver pela fé, e quando os problemas começam a aparecer, a gente desanima, esfria e o nosso compromisso com Deus fica para trás, tá? O objetivo dessa carta é expor aos irmãos em Hebreus que, vamos lá, não precisa cumprir os ritos da antiga aliança, mas permaneçam pela fé, permaneçam na fé, ok? E ele vem falando também que estas pessoas não viram as coisas sendo concretizadas na sua própria geração. Abraão foi pai de uma grande nação, ok? Mas ele não viu. Ele viu o máximo um filho sair do seu ventre, ok? A gente precisa seguir em frente com a convicção daquilo que não se vê. Abraão não viu a sua descendência, né? Ele tinha a convicção de que aconteceria. Noé não viu o dilúvio quando começou a construir a arca. Ele viu o dilúvio depois que ele acabou de construir a arca, ok? Nosso segundo tópico fala: Deus não se envergonha deles. O fato de que os heróis não viram nessa vida o cumprimento das suas promessas feitas por Deus a eles não significa que eles não tiveram êxito. Eles tiveram êxito naquilo que procuraram, ok? É verdade que todos aqueles morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O importante é a gente perceber que a fé é algo que vai transcender a nossa vida. Nós teremos fé aqui de algo grande que Deus quer fazer por intermédio da nossa vida, ok? Mas eu não necessariamente vou ver o resultado. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, ansiosas porque pregam e ninguém se convertem, porque implantam uma igreja, mas ela não cresce, né? E aí, eu tenho que ver o resultado daquilo que eu estou fazendo para Deus? Não necessariamente. É verdade que acaba sendo muito frustrante quando a gente trabalha e não ver um resultado. Mas muitas vezes a gente converte, né? A gente leva aos pés de Deus uma pessoa só. E essa pessoa acaba sendo um grande pregador. São exemplos que acontecem e já aconteceram na nossa história.
tá certo? Então a gente tem que ficar preocupado com o trabalho, com o resultado do trabalho, a gente tem que ficar preocupado com o trabalho que tem que fazer, né? Exemplos de vida dos heróis do passado, né? Diz muito a nós sobre onde está posta a nossa esperança. O que eu estou esperando? Eu estou esperando casa, carro, bens, vida, sucesso profissional na minha vida aqui, ou eu estou esperando uma vida eterna? O autor aos Hebreus quer mostrar para a gente que todos estes personagens focavam em algo maior, né? Algo que transcendia lá, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não está falando daqui. Versículo 10. Pela fé também a própria Sara recebeu, todos estes morreram na fé. Versículo 13. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. A gente precisa ter isso em mente. A gente fala de vida eterna, e a vida eterna começa no aqui e agora e vai eternamente. Não gosto de ir na igreja. Então, lamento, porque no céu, se você for salvo, você vai estar na igreja o tempo todo, né? Não vai sair mais da igreja, né? Eu tenho que não gosto daquele irmão. Falei, aprenda a gostar. Porque se ele é salvo e você também, então vocês vão conviver no céu. E lá não vai poder brigar, não. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso foco é esta pátria celestial. É algo um pouquinho não, né? Extremamente maior. Aqueles que vivem pela fé desejam uma pátria superior, isso é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade, a gente não pode ter vergonha, né, de entender que a gente aspira e espera uma pátria celestial. Eu não quero a glória deste mundo. Eles não desejavam a glória desse mundo. Quantas vezes a gente é enredado por coisas dessa? A gente cai em vaidades e glórias e honras desse mundo. Não. A minha mente e o meu coração precisam estar voltados para os céus, para a eternidade, porque lá vai se cumprir toda a palavra de Deus, todas as promessas de Deus se cumprem lá, ok? O verso 16, essa expressão, Deus não se envergonha deles, né? Talvez o autor pudesse escrever de outro jeito, Deus tem orgulho deles. Né? Alguém ter orgulho de vocês ou não se envergonhar do que você está fazendo é algo sensacional. Quando a gente vai na escola e o filho está bem na escola e elogiado pelos professores, a gente tem orgulho do nosso filho. Não é isso? Eu acho que é isso que o autor tentou escrever aqui. Dessas pessoas que esperaram em Deus e não viram nesta vida, nessa passagem terrena aqui, as coisas concretizaram, mas continuaram com a fé, continuaram com a certeza das coisas que não se veem, né? Essas pessoas, Deus não tem vergonha deles. Né? A vida e da história desses heróis. Se na compreensão mundana a medida do sucesso de uma pessoa é poder, dinheiro, prazer, na compreensão daquele que vive pela fé, o sucesso é alcançar a promessa celestial e viver para sempre com o Senhor. Se eu for salvo, eu fui bem sucedido. Se eu não for salvo, então eu falhei. Essa precisa ser o foco, esse precisa ser o foco, precisa ser o objetivo da minha vida, ser salvo e viver eternamente com Deus. E aí Deus não se envergonha deles, porque os seus valores são constituídos daquilo que não se pode acabar, daquilo que não se pode ruir. O próprio Deus lhes preparou uma cidade. Dinheiro, poder, fama,
acaba. Aliás, hoje você pode perceber que acabar com a fama de alguém, acabar com a reputação de alguém tá muito fácil. Você pega alguma coisa que aquela pessoa falou, tira do contexto e publica um videozinho na internet e a coisa bomba, viraliza, como dizem por aí, tá certo? Às vezes viraliza ao contrário. Teve a história do avião aí aparecendo esses dias, estava vendo que a pessoa que foi bulinada, né, naquela situação estava com vários milhões de seguidores, já virou famosa, e a pessoa que fez o vídeo em si não se sabe, não se tem, como se diz, notícia dela, não se sabe quem é. Então, dinheiro, fama e poder para ruir é rapidinho. Mas o que a gente espera são coisas celestiais. Sucesso para mim é alcançar a salvação, ok? E a gente precisa ter isso em mente. Jesus mesmo disse com todas as letras no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse que a gente vai morar com Ele, ok? E que tem um lugar lá preparado para mim e para você que é salvo em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que aqui é transitório. Aqui, se eu viver muito, eu vou viver 120 anos, e depois eu vou para a eternidade com Deus. Isso posto, devemos nos perguntar quais valores de quais valores está cheio o nosso coração. O que me dá sentimento de vitória? O que me dá sentimento de sucesso? O que me dá prazer? São as coisas desse mundo ou as coisas de Deus? Eu tenho prazer de estar na igreja ou tenho prazer de fazer coisas que me dão fama, que me dão sucesso, que mostram um cara que se dá bem, um cara competente, um cara bom, né? O que está enchendo o meu coração? É vaidade? Esse tipo de vaidade é orgulho ou é a fé? A gente tem ouvido, né? Não só ele fala que nós somos tentados a compreender as bênçãos de Deus relacionadas ao dinheiro, poder e prazer, mas a gente tem ouvido muito isso, né? As pessoas têm falado, pregado inclusive isso, e não é. Sucesso para Deus, ser bem sucedido para Deus, não é ter dinheiro, não é ter poder, não é ter prazer aqui. O sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Almejar uma pátria superior onde habita a justiça. Para essas pessoas, a esperança não está naquilo que se perderá com o tempo, mas aquilo que é eterno. A esperança está em algo eterno. Veja, eu já falei isso aqui em outro vídeo. A gente precisa ter foco no que é mais importante. Não esses 120 anos aqui, mas ter foco na eternidade, né? Vamos morar eternamente com Deus. E quem tem esse foco na eternidade, dele Deus não se envergonha. Eu diria até que ele tem orgulho. E tópico 3, lá no final, fala que o mundo não era digno destas pessoas. Se você for lá no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, né? E ele vem falar um pouquinho antes daqueles, os israelitas em Canaã, fala de Jericó, de Raabe, e que direi mais? Certamente me faltará o tempo, versículo 32, necessário para me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada,
Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, que seria só negar a Cristo, né? Para obterem superior ressurreição, só entre aspas, né? Por favor. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, porque falavam de Deus, ou faziam a vontade de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ok? A esperança era do céu, né? Aqueles que têm esperança no céu não passam nesse mundo sem serem hostilizados. Aqueles que de fato são filhos de Deus vão se deparar com coisas desse mundo que é necessário escolher. É necessário escolher fazer a vontade de Deus, ou é necessário ou não vou fazer a vontade de Deus, né? Ou eu vou dizer que está certo a fazer isto e errado isso que você está fazendo, e eu vou me posicionar e eu vou enfrentar, confrontar essas pessoas, ok? E se eu fizer isso, eu vou ser hostilizado. Só que, irmãos, a gente tem às vezes procurado demais desbordar os assuntos. Vou passar aqui pelo lado. Vou evitar falar desse tema, porque se eu evitar falar desse tema, se eu evitar falar desta coisa, a coisa fica, não, vai ficar ruim de conversar, né? A carta aos Hebreus afirma que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Acabei de ler esse texto, né? Esse foi o versículo 35 até o 38. É nisso que consiste o heroísmo destas pessoas. Não de fazer para enfrentar, não de fazer para provocar, mas fazer porque precisavam fazer o que era certo. Será que a gente tem pago preço de fazer as coisas certas? Ou será que a gente deixa de lado as coisas certas para evitar alguns problemas, né? Quando eu deixo de lado as coisas certas, coaduno com as coisas erradas, a gente está deixando de fazer o que tem que fazer, deixando de agir da forma correta. Sabe, é complicado você achar o ponto de equilíbrio entre falar com um tato suficiente para não desagradar aquela pessoa, mas falar o que tem que ser feito, né? Ora, nisso consiste todo o heroísmo daqueles que obtiveram bom testemunho e a certeza de Deus, que Deus jamais se envergonhará deles. Não porque eu fui lá provocar, mas uma vez questionado, uma vez confrontado, eu vou estabelecer a minha posição correta, o certo é o certo, o errado é o errado, e não vou me envergonhar, né, disso. Em um mundo hostil e inimigo de Deus, eles enfrentaram toda a sorte de ataques e privações, mas pela fé suplantaram barreiras, venceram desafios e fecharam a boca de leões. Ele faz aqui uma referência a vários mártires que foram martirizados, né? Vários pregadores que foram martirizados ao longo do tempo. Paulo foi preso, não faz nomes, mas no geral, essas pessoas que viviam ali o evangelho puro, pregando a Deus, foram sim muito maltratados, né? Grandes lições podemos aprender com esses heróis, não só do que eles fizeram, mas, e a gente precisa olhar, e essa que é a lição maior, olhar o que eles fizeram com o foco que eles tiveram. O foco que eles tiveram não foi aqui. O foco que eles tiveram foi na eternidade. Eram pessoas falhas, pecadoras que nem nós,
mas buscavam servir a Deus com fé e buscavam servir a Deus com sinceridade de coração. Essas suas vidas nos inspiram, né? Todos esses que aqui foram colocados, ele fala de Raabe, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de Jacó, Isaac, Esaú e Jacó, Abraão, né? Fala de Noé, fala de Sara, fala de Abel, ele fala de vários personagens, ainda fala dos profetas no final, né? Ainda vai falar de Gibeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. Ele cita alguns nomes e fala dos profetas em geral. Profetas eram pessoas que chegavam para o rei, para o povo e diziam: isso aqui está errado porque Deus não está se agradando disso. Olha o risco aí de ser morto, olha o risco de ser preso, porque estava falando a vontade de Deus. Suas vidas nos inspiram e a gente precisa seguir nessa direção. Legado de fé. O capítulo 11 de Hebreus nos mostra um lindo legado de fé que aqueles heróis desta galeria nos deixaram. Será que a gente tem deixado um legado de fé para as nossas gerações, né? Enquanto esperamos a concretização da promessa, olha que coisa interessante, nós viemos aqui e não devemos aproveitar esta vida, não é isso, a gente deve ficar aqui esperando a promessa da eternidade. Enquanto isso eu tenho uma missão, tem trabalho para fazer, vamos trabalhar, né? Enquanto eu estou trabalhando, cumprindo a missão de Deus e aguardando o que é que Deus tem para mim, que é uma vida eterna, a gente precisa refletir sobre o que a gente tem investido aqui, qual amor, quanto amor eu tenho investido aqui, quanto tempo, quanta vitalidade nas coisas de Deus. Eu tenho dado prioridade ao reino de Deus, eu tenho dado prioridade a mim mesmo, né? Onde está a minha esperança? Em que eu ponho, em que eu deposito a minha fé e a minha esperança? Em que eu tenho convicção? Né? Eu tenho certeza das coisas que se esperam, mas o que eu estou esperando? Eu preciso esperar a vida eterna. É essa a certeza que eu tenho que ter. Vida eterna com Deus, porque Deus mandou um Salvador que foi suficiente e competente para me justificar e me salvar. E eu preciso acreditar nele, eu tenho fé nele e eu tenho esperança que eu vou estar com ele e que eu tenho que fazer a missão dele. Ok? A missão que ele me deu. Para pensar em agir. Você tem fé para crer nas promessas de Deus? Olha só, promessas de Deus tem sido sim um tópico que as pessoas distorcem e jogam para o carro, para casa, para o sucesso financeiro, para o sucesso profissional, para o sucesso amoroso, mas não são essas as promessas as quais nós estamos falando aqui. A promessa de Deus é a promessa de vida eterna e que nós precisamos cumprir a nossa missão, pregar o Evangelho para estar depois com ele. Tópico 2, ou pergunta 2, você já foi ridicularizado por expressar a sua fé em Jesus? Não que você tenha que fazer isso, mas na hora que você precisar expressar, você precisa se posicionar naquilo que você acredita. O que gostaria que as pessoas dissessem sobre a sua vida quando você não estiver mais aqui? O que eu gostaria que as pessoas dissessem do Saulo depois que o Saulo for embora? Eu não vou ver, eu já vou estar, se Deus quiser, no céu, né? Se eu tenho certeza da minha salvação, vou estar no céu. Mas será que eu deixei um legado bacana? Um legado, não um legado de casas, carros, construções, uma empresa, mas eu deixei um legado de alguém que acreditava em Deus, que trabalhava pelo reino, que cumpria a missão, que tinha fé em Deus, não nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais, que pregava o Evangelho a todo custo, a todo momento, a toda pessoa, que não perdia uma oportunidade de falar de Cristo? Será que será esse o meu legado? São coisas que a gente precisa imaginar. Não que eu fui um bom pai, um bom profissional, um profissional de sucesso, isso pode até ser dito, mas isso morre aqui, isso acaba aqui nesse mundo. Eu preciso inspirar
as próximas gerações para que eu esteja dentro desta galeria, não sabe? Galeria dos Heróis da Fé. Eu comentei que eu tenho a imagem de um corredor com vários bustos e ali o descritivo do que cada um deles fez, né? E será que nessa galeria o meu busto estaria ali? Né? Estaria, Saulo fez isso, aquilo outro, creu desse jeito, creu daquele jeito. Que Deus nos abençoe, né? E nos inspire, e nos inspiremos nos exemplos desses heróis da fé para ter fé. Não em coisas terrenas também, Deus com certeza está em todas essas coisas, mas nos inspire em ter fé e certeza nas coisas celestiais, nas coisas eternas. Amém?